Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem aí as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer da sua história, do seu caso, de maneira totalmente sigilosa, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que são livros que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Hoje aqui eu quero falar com vocês a partir de tantos atendimentos que eu faço e tantas situações onde eu percebo que a pessoa ficou presa num tempo e num sentimento que já não existem mais hoje. Então a pessoa se torna prisioneira desse tempo, desse sentimento que só existe na cabeça dela. É como se ela então adentrasse numa bolha atemporal, ou seja, fora desse tempo e desse espaço, e ficasse conectada dentro daquela bolha, e dentro daquela bolha é que existe o sentimento. Só que como essa bolha ela é atemporal, fora desse espaço e fora desse tempo, então, ou seja, eu estou justamente num tempo e num sentimento que não existe agora. Então, gostaria de fazer algumas reflexões sobre o porquê você pode ter entrado nessa bolha. Por que você pode ter desenvolvido isso? Então vamos pegar algumas situações aqui. A relação acabou e você não consegue esquecer a pessoa de jeito nenhum. Você fica pensando e você fica sempre rememorando. Você vai fazendo memória todos os dias dessa situação. Você acorda pensando na pessoa, vai dormir pensando na pessoa, se incomoda, muitas vezes no meio do dia lembra de situações que aconteceram, sente raiva, fica inconformada, sente saudade, sente vontade de chorar, sente tristeza. Então, por que tudo isso acontece? Bom, a primeira explicação, explicação assim, né? Reflexão. Porque eu acho que explicação parece que eu estou querendo explicar esse fenômeno que é muito próprio de cada pessoa. Então é muito subjetivo. Então eu precisaria estar conversando com cada pessoa para tentar buscar uma aproximação. Não seria nem uma explicação. Por aproximação a gente consegue chegar no que pode estar acontecendo com a pessoa. Então, o primeiro ponto, vamos assim chamar a ser destacado aqui, é o ponto de que pode ser o processo normal que você está passando, que é aquele processo pós-término. Então, não ache que você está passando por determinados problemas. Meu Deus, então eu sou essa pessoa, eu entrei nessa bolha atemporal. Calma, meu anjo. Talvez você esteja só nessa fase normal do pós-término. Então, não transforme, tá vendo? Às vezes a gente em filosofia clínica, a gente fala que a pessoa ela foi em direção aos termos universais. Ela universaliza tudo. Por isso que na clínica, muitas vezes, a gente tem que fazer o processo inverso. A gente tem que trazer a pessoa em direção aos termos singulares. A pessoa entender que, não, cara, calma, para de universalizar tudo. Vamos, singularizar as coisas. Vamos perceber que não, é normal esse sentimento que você está sentindo, essa sua tristeza é proveniente desse aspecto aqui. Não é essa coisa abrangente que você universaliza, que então a minha dor, ela é total e vai ser isso aqui é meu universo e eu nunca mais vou sair disso. Calma, você está passando pelo processo natural do pós-término, de desconstrução do sentimento. Então, você conviveu durante um tempo com a pessoa, você criou expectativas, você fez projetos, então agora é natural esse processo de desconstrução, o desmame. Não é? Não tem pessoas que precisam fazer o desmame até de remédios, tomaram calmantes, tomaram ansiolíticos e agora eles precisam fazer o desmame desses remédios. Não só calmantes e ansiolíticos, muitos outros remédios que causam uma certa dependência e a pessoa precisa fazer esse desmame. Então, os relacionamentos também são assim. Meu Deus do céu, leva um tempo para você começar a ressignificar. Um outro ponto
agora a gente vai levantando alguns pontos. Um outro ponto pode ser a sua incapacidade de lidar com a rejeição. Então você não para de pensar na pessoa, você começa a entrar nessa bolha atemporal, nesse sentimento e nesse tempo que já não existe mais hoje, mas você fica revivendo isso todos os dias, porque você tem uma séria dificuldade de lidar com a rejeição. Veja bem, todos nós não gostamos da rejeição. Isso é fato. Ninguém fala, ai meu Deus, que delícia, não vejo a hora de ser rejeitado, uhul, vem em mim rejeição. Não, claro que a rejeição, ela nos faz mal e ninguém gosta de passar por ela. Mas tem pessoas que têm uma séria dificuldade para lidar com ela. Por quê? Porque a pessoa associa a rejeição à autoestima. Então, eu ter sido rejeitado, a pessoa ter me deixado, a pessoa ter terminado comigo, a pessoa não querer mais continuar, parece que então eu que estou falhando, a falha é minha. É um erro meu, eu não tenho valor. Eu não sou capaz de segurar essa pessoa comigo. Então, a minha masculinidade que está indo pelo ralo, a minha feminilidade, a minha capacidade de ser mulher, ou nos homens, como eu disse, a masculinidade, parece que a minha virilidade está sendo colocada em xeque. Então, a pessoa associa a rejeição automaticamente à maneira como ela se vê. E aí, então, ela indo atrás da pessoa, correndo atrás, e ainda que ela não corra mais atrás da pessoa, mas toda hora ela fazendo essa memória da pessoa, fica revivendo, é porque, na verdade, ela está buscando a si mesma. Porque é como se a autoestima dela tivesse ido embora, então ela, lembrando da pessoa, fazendo isso e querendo a pessoa de volta, é como se ela fosse resgatar a autoestima. Aliás, nesse processo todo, acaba gerando até processos obsessivos. A pessoa fica obcecada pela outra. É o que eu costumo sempre dizer nos meus vídeos, principalmente lá no canal principal. Se você não me acompanha no canal principal, é André Massolini. Você já vai encontrar lá o canal principal, que é onde eu faço a leitura dos e-mails das pessoas, com as histórias delas e tal. E eu falo, gente, cuidado, porque rejeição pode gerar obsessão. Então a pessoa rejeitada, ela pode ficar obcecada pela outra. Então eu quero conquistar a outra pessoa, eu quero ter a outra pessoa de volta a qualquer custo. O que eu faço para tê-la de volta? Porque na verdade, eu estou correndo atrás da minha própria autoestima. Eu quero me resgatar. Eu não quero a outra pessoa porque eu estou louco, apaixonado por ela. Porque agora, meu Deus do céu, minha vida não faz sentido sem ela. Pode ser? Pode, porque aí entra dentro dos casos de dependência emocional, né? Então, aí seria um outro ponto que a gente levantaria aqui, os casos de dependência emocional, onde eu fico pensando na pessoa a todo tempo, a todo instante, eu corro atrás dela, eu me humilho por ela, não porque eu estou buscando a minha autoestima, pelo contrário, né? Eu estou deixando a minha autoestima porque eu estou me humilhando para ter a pessoa de volta. E eu faço isso por causa do quê? Por causa da dependência emocional. Então é um outro ponto que a gente levanta, do porquê que eu fico correndo tanto atrás de alguém, porquê que eu fico pensando na pessoa a todo instante, a todo momento. Porque eu acredito que eu não vou viver sem ela. Esse ponto está conectado diretamente também com a questão da autoestima, porque eu só desenvolvi essa dependência emocional porque eu tenho uma baixíssima autoestima, eu tenho falta de amor próprio, eu não tenho consciência do meu valor. Então parece que foi a outra pessoa que conferiu sentido à minha vida. Parece que eu era uma pessoa vazia antes dela aparecer na minha vida. Eu era uma pessoa que, meu Deus, eu não era feliz, não sabia o que era ser amado por alguém. Então essa pessoa, ela trouxe tudo isso para mim. Gerou a dependência emocional por causa dessa sensação de vazio que eu tinha. Parece que a outra pessoa me completou, então agora sem ela a minha vida não fará o menor sentido. Então, dependência emocional gera também essa situação de toda hora eu estar pensando na pessoa, vou dormir pensando nela, acordo pensando nela, minha vida não faz sentido sem ela, olha o que a clínica filosófica fala, eu vou em direção aos termos universais, eu universalizo tudo isso. Então, a minha dor, que é normal, num pós-término, ela fica muito maior porque eu universalizo tudo isso. E claro, tá vendo? Tudo isso faz eu ficar preso num tempo e num sentimento que já não existe mais.
Ah, André, mas existe em mim. Sim, mas não tem mais correspondência. Porque a partir do momento que a outra pessoa terminou comigo, já não tem mais correspondência. Não tem mais relação. Não tem relacionamento mais. A relação acabou. Tá? Uma relação, ela só é válida e ela só existe quando existem duas pessoas. A partir do momento que uma pessoa não quer mais, acabou a relação. Por isso que, tá vendo, eu fico preso num sentimento que já não existe mais. Ah, mas existe em mim ainda, mas não tem mais incidência. Sabe, é como uma ponte que não existe o outro lado mais. A ponte não consegue se sustentar sem o outro lado. Então a gente tem que entender isso, senão a gente fica preso nesse tempo e nesse sentimento que não existe mais. Um outro ponto pode ser também por causa do sentimento de culpa. Você fica preso nesse tempo, nesse sentimento que não existe mais e você quer ter a pessoa de volta a qualquer custo, na tentativa de resgatar esse tempo e esse sentimento por causa do sentimento de culpa. Porque talvez você tenha aprontado com a pessoa, você aprontou com ela, você tem consciência que você aprontou, você tem consciência que você errou. Então agora você fica assim, gente, não é possível, eu não quero que a pessoa faça esta imagem de mim. Então, eu voltando, querendo voltar com a pessoa, eu quero voltar no tempo, tá? Ter a pessoa de volta, fazer com que a pessoa volte para mim, é como se eu fosse entrar numa máquina do tempo. Então agora, o fato da pessoa voltar comigo significa que é como se eu estivesse voltando para o pré-erro. O que é o pré-erro? Então, antes de eu errar. Então, aquela imagem antes de eu errar. Por quê? Porque a pessoa estava comigo antes de eu errar. Ela terminou comigo depois que eu errei. Então agora, se eu faço ela voltar comigo, é como se o meu erro já não existisse mais. Então eu faço as pazes com a minha própria culpa. Então tome cuidado com isso também. Gente, a gente tem que fazer as pazes com as nossas culpas de boa. Porque todos nós estamos sujeitos aos erros. Então a gente não precisa que o outro volte com a gente para que então a gente possa se sentir perdoado. A gente tem que se perdoar. Aliás, o outro não é obrigado a nos perdoar. E ele não tem obrigação nenhuma disso. Aliás, ele tem total liberdade de não querer olhar na nossa cara e de não nos perdoar. Agora, a gente tem uma obrigação com a gente mesmo, com o nosso bem-estar, da gente se perdoar, da gente entender que todos estamos sujeitos aos erros. Todos. Absolutamente todos. Claro, existem erros que a gente comete que são graves. Tem errinhos que você fala, que bobeira que eu fiz, tal. E tem outros que a gente realmente se arrepende. E a gente fala, puxa vida, como é que eu fui fazer isso? Mas a gente é chamado a aprender com tudo isso. Aliás, se a gente tem consciência que a gente errou e errou feio, é porque significa que a gente já está amadurecido. Então a gente deveria celebrar isso, na verdade. A pessoa que eu estou hoje. Porque uma pessoa que não amadureceu é aquela pessoa que nem reconhece que errou. Se eu tenho consciência do meu erro e se eu sei reconhecê-lo, o que já é um grande passo, porque as pessoas que não mudam, as pessoas que não amadurecem, elas não reconhecem. Se eu já reconheci, eu já estou num estágio, né, avançado. Eu já subi um degrau. Tanto que eu consigo olhar e perceber, olha o que foi que eu fiz. Porque eu subi o degrau. Então eu deveria celebrar essa subida de degrau, ao invés de ficar lá reclamando por causa do degrau abaixo. E por fim, um ponto final do porquê você pode ficar num tempo e num sentimento que não existe mais, é porque pode ser que você tenha internalizado isso como se fosse o único sentimento que você desenvolveu na vida. Então, eu só fui feliz e realizado com esta pessoa. Então, eu fecho. Entende? Eu posso sair com muitas outras pessoas, mas só com esta eu realmente fui feliz, só com esta eu soube o que era chegar ao orgasmo. Aliás, eu atendi uma história hoje realmente assim, desse jeito. Tá? Ela ficou casada durante um bom tempo, depois ela se separou daquele primeiro marido, conheceu esse outro cara, ficaram juntos, era maravilhoso, a sintonia entre eles era ótima, eles riam, os gostos eram incomuns, o sexo foi maravilhoso, ela só chegou ao orgasmo com ele, ela ficou casada vários anos com o marido dela, com quem ela teve filho, mas nunca chegou ao orgasmo com o marido,
E eu já atendi vários casos de mulheres assim, que ficaram anos namorando, ou foram até casadas, mas não sabiam o que era ter orgasmo. Aí, com este cara, ela teve, só que chegou um ponto da relação que ele virou para ela e disse assim, ou eu ou os seus filhos. E aí, óbvio, ela escolheu os filhos, tá certíssimo, certíssima tá ela. Só que aí o que aconteceu? Ela internalizou que ele foi o único homem na vida dela e o único que poderia, de fato, fazer com que ela se sentisse feliz e realizada. Então, ela internalizou, ela cristalizou isso dentro dela. Então, é óbvio, qualquer outra pessoa, e ela teve vários outros relacionamentos depois, mas qualquer outro era, é só mais um. Tanto que ela chegou num ponto que ela podia fazer sexo com um por dia. Que, tipo, para ela parece que tanto fez, tanto faz. Então, a pessoa internaliza isso como se fosse a única experiência válida que ela teve. Detalhe, fiz isso até num vídeo no Instagram. Ela reencontrou esse cara 23 anos depois. 23 anos depois. E aí, tipo, ela percebeu que não era mais nada daquilo. E ainda assim ela tem dificuldade de quebrar com esse tempo e esse sentimento que ficou internalizado dentro dela. Mesmo ela encontrando o cara. Agora você imagina você que não encontrou mais a pessoa. Então você internaliza aquela imagem e você fica com ela e fica e acha que só vai ser aquilo. Não é. Tá vendo? Ela encontrou com o cara 23 anos depois e viu que não era mais nada daquilo. Nada. Então, meus queridos, cuidado. Porque você pode... Tá vendo? Tem vários processos que podem fazer com que você esteja nesse tempo e nesse sentimento que já não existem mais. Então, analise tudo isso. Comece a racionalizar. Escuta, por que eu estou nesse tempo? Por que eu estou nesse sentimento? Eles já não existem mais hoje. Então comece a racionalizar. Está na hora de eu deixar lá. Eu vivi lá, foi gostoso, foi bom, mas lá. Hoje eu tenho que viver outras coisas. Hoje minha energia tem que ser concentrada nestas coisas que eu estou vivendo. Tá? Porque aquele tempo e aquele sentimento não existem mais. Só estão aqui. Então eu tenho que celebrar o que está acontecendo agora, viver o que está acontecendo agora, me entregar às coisas que estão acontecendo agora. É um exercício racional que a gente precisa praticar todos os dias. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.